Olá! Neste vídeo ensinaremos sobre vetores. Mostraremos como são utilizados e exemplos práticos em linguagem C. Portanto, espera-se que o aluno já conheça a linguagem. Uma coleção de dados, tais que seus elementos formam uma sequência, é chamada de array ou vetor de dados. Os elementos deste vetor podem ser de qualquer tipo de dado, isto é, pode-se ter um vetor de inteiros, caracteres, etc. Mas é importante sempre lembrar que vetores são caracterizados por terem todos os elementos pertencentes ao mesmo tipo de dado. Para declarar um vetor, utiliza-se a seguinte forma geral. A primeira coisa a se escrever é o tipo de dado que o vetor será, depois o nome do vetor e entre colchetes o seu tamanho. Numa declaração como essa, você reserva um espaço de memória suficientemente grande para armazenar o número de células especificadas em tamanho, e todas elas com um tamanho suficiente para armazenar valores do tipo do vetor. O tamanho deve ser um valor constante. Ao declarar float número 20, o C irá reservar 20 espaços para pontos flutuantes do tipo double, isto é, 80 bytes. Esses bytes são reservados sequencialmente na memória. Para acessar os elementos do vetor, chamamos o nome do vetor e entre colchetes indicamos o número do elemento desejado menos 1, como mostrado na tela. A explicação de ser o número desejado menos 1 é que na linguagem C a numeração começa sempre em 0. Isso significa que no exemplo dado, os dados serão indexados de 0 a 19. Por exemplo, o número na posição 0 refere-se ao primeiro elemento do vetor, número 1 ao segundo elemento, e assim consecutivamente, até número 19, que referencia o 20º e último elemento do vetor. O C não verifica o índice que o programador informa para acessar os elementos de um vetor. Se o programador não tiver cuidado com os limites de validade para os índices, ele corre o risco de ter sobrescritas ou de estar tentando acessar uma posição fora do vetor. Ou seja, o compilador não impede que se escreva número na posição 30, e o retorno nessa posição será algum lixo. O preenchimento do vetor se dá quando o valor é atribuído às posições do vetor. Esse preenchimento pode acontecer de duas maneiras. O preenchimento mais intuitivo para um vetor, quando começamos a aprender vetores, é preencher cada posição do vetor de uma vez, atribuindo seus valores separadamente. Dado um vetor V de 5 posições, vamos mostrar a implementação ruim. Teremos que ler cada um dos valores separadamente. Valor lido para a posição 0. Valor lido para a posição 1. Valor lido para a posição 2. E assim sucessivamente até a posição 4.
Agora vamos imprimir todos os valores do vetor separadamente. Assim temos a implementação ruim. 12 para a posição 0, 15 para a posição 1, 20 para a posição 2, 50 para a posição 3 e 6 para a posição 4. Os valores foram apresentados como esperado. Essa implementação é ruim, pois gasta mais tempo para programar. Porém, quando precisarmos preencher somente uma ou algumas posições do vetor, essa implementação pode ser boa. A implementação boa, e que deve ser sempre aplicada quanto ao preenchimento de um vetor completo, é a utilização de laço de repetição. Nosso exemplo será um laço de repetição for. O nosso vetor terá tamanho 10. Vamos declarar o vetor de inteiros com tamanho 10. Vamos declarar o contador do laço de repetição, que começará em 0. O laço irá se repetir até que ele seja menor do que o tamanho do vetor, que no caso é 10. Assim ele irá percorrer todas as posições do vetor de 0 a 9. Vamos fazer o incremento do contador. Vamos declarar uma variável valor que vai receber o valor a ser inserido nas posições do vetor. Vamos ler o valor a ser inserido na posição do vetor. Lido esse valor, vamos jogá-lo na posição I do vetor. Para imprimir também usamos um laço de repetição. Compilando o programa temos: estamos inserindo o valor 15 na posição 0, o valor 5 na posição 1, o valor 10 na posição 2, o valor 3 na posição 3, o valor 4 na posição 4, o 6 na posição 5, o 7 na posição 6, o 8 na posição 7, o 9 na posição 8 e o 300 na posição 9. Os valores a serem imprimidos na tela com o vetor preenchido são esses respectivos, conforme esperado. E assim temos o preenchimento de um vetor. Agora que já sabemos o que é um vetor e como se utiliza, vamos mostrar alguns exemplos importantes da sua utilização efetiva. O primeiro exemplo a ser mostrado é a busca de um elemento no vetor. Um exemplo de busca em vetores. Dado um inteiro x e um vetor de inteiros v de 0 até n-1, considere o problema de encontrar o índice k tal que v de k seja igual a x. O problema faz sentido com qualquer n maior ou igual a 0. Se n igual a 0, o vetor vazio e, portanto, essa instância do problema não tem solução. Adotaremos a convenção de devolver -1
em casos em que x não esteja no vetor. A implementação da busca em C fica assim. Criaremos a função busca que retorna um valor inteiro. Ela recebe como parâmetros o valor inteiro x, um vetor de inteiros e um inteiro n. Vamos declarar uma variável inteira k auxiliar para receber a posição em que o valor x se encontra no vetor. K vai receber o tamanho do vetor menos 1. Vamos fazer um laço de repetição para buscar no vetor o valor desejado. Vamos fazer o decremento de K. Retornando o valor de K. Agora vamos testar a função de busca. Vamos utilizar um tamanho de vetor igual a 10. Vamos declarar um vetor de inteiros de tamanho 10. Vamos utilizar um laço de repetição para preencher os valores no vetor. Neste exemplo, o valor na posição i vai receber o próprio i. Vamos declarar o valor a ser buscado. O valor x que é igual a 6. E vamos declarar uma variável inteira resposta que vai receber o valor do resultado da busca. A variável resposta vai receber o valor da busca, onde são passados os parâmetros x, o vetor de inteiros v e o valor n do tamanho do vetor. Vamos printar na tela o valor da resposta. Vamos compilar o programa. Como esperado, o valor estava na posição 6. Agora vamos testar com o valor que não existe no vetor. X igual a 25. Vamos compilar. Resposta igual a menos 1, como esperado. O próximo exemplo é a inserção de um elemento na posição K do vetor V. Um exemplo de inserção. A operação de inserção consiste em introduzir um novo elemento y entre a posição de índice k-1 e a posição k no vetor v, onde k é a posição que eu desejo inserir o elemento.
A implementação fica da seguinte forma. Teremos uma função em série que retorna um valor inteiro. Ela irá receber o parâmetro k, que é a posição que eu desejo inserir, um valor inteiro y, que é o valor a ser inserido, um vetor inteiro e um inteiro n, que é o número de elementos já inseridos nesse vetor. O nosso for começará em n. O laço irá se repetir enquanto j for maior que k. Iremos decrementar o j. Iremos fazer o deslocamento das posições do vetor, onde a próxima posição irá receber o elemento anterior. V na posição k irá receber o valor a ser inserido. Retornamos o tamanho mais 1. Testaremos a função com o valor 10 a ser inserido, num vetor de 5 posições. E com 2 posições preenchidas. Devemos chamar a função em série, passando os parâmetros: a posição a ser inserida, o valor a ser inserido, o vetor utilizado e o número de elementos que estão inseridos nesse vetor. N está recebendo a função em série, pois a função em série retorna um valor inteiro, que é o número de elementos que o vetor contém após a inserção. Uma grande observação: a função só deve ser usada se o vetor não estiver cheio, ou seja, se o número de elementos que estiver dentro do vetor for menor que a sua capacidade total. Assim temos o resultado com o valor 10 inserido. O último exemplo a ser mostrado será a remoção. Ela pode ser de dois tipos, de índice específico e de elemento específico. Mostraremos agora os dois exemplos. Exemplo de remoção com um índice específico. A operação de remoção com um índice específico consiste em retirar do vetor V o elemento que tem índice k e fazer com que o vetor resultante tenha índices de 0 a n-2. Para isso, implementamos a função remove, que retorna um inteiro. Ela recebe o inteiro k, que é o índice a ser removido. Recebe o vetor, recebe o número de elementos já inseridos no vetor. O for, para a função remove, ele vai de k. A repetição acontece enquanto o contador for menor do que n-1 e vai aumentando. O que a gente faz dentro desse for é colocar o elemento que está na posição do contador mais 1
no elemento que está na posição do contador. Ou seja, a gente está diminuindo um índice do vetor. E o elemento que estava na posição K vai ter sobrecarga pelo elemento que estava na posição K mais 1, removendo assim o elemento na posição K. A função retorna o número de elementos que terá o novo vetor, que seria n menos 1 elementos. Para teste, utilizaremos um vetor de tamanho 5. Esse vetor vai ter dois elementos já inseridos. O elemento na posição 0 tem o valor 10 e o elemento na posição 1 tem o valor 20. Ao chamar a função, eu vou remover o elemento com índice 0. Envio o k correspondente como parâmetro, o vetor e a quantidade de elementos que eu tenho no vetor. A impressão do teste será os elementos que restaram no vetor. E assim temos o resultado final da remoção. Eu removi o elemento de índice 0, ou seja, o valor 10. Portanto, o vetor resultante é somente com o índice 1, que vale 20. Exemplo de remoção de um elemento específico. A remoção de um elemento específico consiste em remover um valor específico do vetor, onde será realizada a busca desse valor no vetor, e então a sua remoção será realizada para todos os índices que for encontrado o valor. A implementação consiste em uma função remove, que retorna um valor inteiro, e recebe o vetor v, o número de elementos que já estão inseridos nele e o elemento específico a ser removido. Iremos declarar o contador auxiliar, que contará quantos elementos o vetor terá após a remoção. E utilizaremos também o contador para o for. O for começará em 0, varrerá o vetor inteiro, enquanto ele for menor do que n, acrescentando. Dentro, verificaremos se o vetor na posição do contador é diferente do elemento escolhido para remover. Se ele for diferente, vamos transferir o vetor na posição J para o vetor na posição I. E acrescentaremos o contador auxiliar. Fazemos essa transferência para sobrescrever no vetor somente com os elementos que não são iguais ao elemento que eu quero remover. Incrementamos o contador para atualizar o número de elementos que terá no vetor após a remoção. Ao fim, retornamos esse novo tamanho do vetor. No teste, usaremos um vetor de tamanho 5. Todos os elementos do vetor serão preenchidos. Para os índices pares, utilizaremos o elemento número 1. Se não for par, inserimos o valor 2 na posição. Vamos remover primeiro o elemento 1.
chamamos a função, enviando o vetor, o número de elementos do vetor e o elemento que eu quero remover. O n recebe o retorno da função, pois a função atualiza o número de elementos que terão no vetor. A impressão terá um novo valor de n e o vetor atualizado. Assim, temos o resultado final para a remoção do elemento 1. Como esperado, todos os elementos iguais a 1 foram removidos, ou seja, os elementos na posição 0, 2 e 4, restando apenas 2 elementos no vetor. Agora, só para teste, removeremos o valor número 2, y igual a 2. Temos o resultado final. Agora temos 3 elementos no vetor como esperado, todos de valor 1. Revisando tudo que foi ensinado, aprendemos como implementar um vetor, mostrando alguns algoritmos para a busca, inserção e remoção de elementos. Estes exemplos são somente o começo da sua utilização na programação, pois vetores abrangem diversos assuntos, como, por exemplo, tipos abstratos de dados, algoritmos de ordenação, outros tipos de busca, entre outros. A conclusão que fica é que aprender vetores é muito importante para a programação. Com isso, ficamos por aqui. Obrigado e até a próxima.